Olá, meus amigos, meus irmãos da fé, companheiros de estudo bíblicos, sejam todos bem-vindos. E vamos a mais um vídeo hoje. O tema eu vou colocar aí na tela, vocês já vão ver. Então nós vamos percorrer alguns textos bíblicos, vamos comentar um pouquinho. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, o vídeo não vai ser tão longo assim. É muito melhor, eu convido vocês a ver até o final do vídeo, que é para se inteirar bem, para entender completamente todo, cada peça que se encaixa no seu devido lugar, para a gente compreender, então, ter uma compreensão melhor do texto, certo? Vamos, então, aí a tela do início. É essa que você vê, ó. Nosso tema é esse aqui. O que é esse nosso tema? É um adágio popular, um provérbio popular, né? Que ficou muito corrente, muito famoso, e eu acredito que todos vocês já viram essa frase: quanto mais oração, mais poder. Certo? Eu já ouvi bastante isso aqui, já ouvi muito incentivo à oração, à campanha de oração, a pessoa se dedicar à oração ali muito com afinco, e de fato tem textos que mostra à primeira vista, textos isolados, nos dá a impressão que realmente é assim. Quanto mais oração, mais poder. Mas, amados, quando nós percorremos outras passagens da Bíblia, quando nós procuramos contexto desses textos, nós vemos que não é bem dessa maneira. E é isso que nós vamos fazer agora. Beleza? Eu convido vocês a me acompanhar nos textos que nós vamos ler agora. Veja bem, nós temos aqui 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós temos aqui no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus que falou isso aqui. Mateus 21, 21. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem na oração crendo, o recebereis. Então, amado, esses textos, quando isolados, ele nos dá uma impressão assim que é só pedir e Deus está ali como se fosse o nosso empregado, prontinho para atender, correndo aquilo que pedimos. E sabemos que no meio da cristandade, eu não digo todos, mas está cheio, grande parte, daquelas pessoas que usam esses textos para pôr na mente dos incautos, das pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia, né? Que fica acreditando nas pessoas, então eles aproveitam a falta de conhecimento dessas pessoas para colocar isso na cabeça das pessoas, e por trás disso tem uma intenção de arrancar dinheiro. Podem ter certeza disso. Por que campanha de oração? Por que essas coisas? Certo? Então veja bem, a princípio a impressão que temos é que realmente é assim. Quanto mais oração, nós vamos mais poder. E também tem, né, aquelas pregações lá, assim, que quanto mais oração e mais colaboração também, né, mais oferta, mais dinheiro derem ali para a igreja, então a fé é maior, e daí a bênção é maior também. Não é isso que fazem? Aí, usando esses textos. Só que esses textos eles precisam ser complementados com outros textos, para nós entender o que esses textos realmente se referem. Tá certo? Nós vamos mais outros textos aqui, para nós entender. Veja bem, que aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Aqui em Mateus 21, 22, vemos que Jesus falou, e tudo que pedir na oração, crendo, o recebereis. Mas nós vemos aqui o próprio Jesus dizendo, quer ver, né? O próprio Jesus dizendo aqui, sabe um pouquinho, deixa eu achar aqui para você.
O próprio Jesus está dizendo aqui: eu orando não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o mesmo Jesus que falou aqui, e tudo que pedir na oração, crendo receberei, ele mesmo diz aqui que tem pessoas que presumem que por muito falar, né, uma oração longas, demoradas, vão ser ouvidos. Então já vemos que o texto aqui, ele tem outras partes que contextualiza com ele. Veja que Jesus ensinou tudo o que pedir na oração, crendo recebereis. Mas Tiago aqui diz, olha, Tiago 4,3, pedis e não recebereis. Como assim? Jesus dá uma certeza. Tudo que pedir, crendo recebereis. Tiago diz, não recebereis tudo que pedir. O que? Pedis e não recebereis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então nós já vemos aqui que o que Jesus disse aqui, ele falou parte de alguma coisa. Ele falou parte de outros textos. E também aqui ele falou com base nele próprio, no próprio Jesus. Porque Jesus ele veio neste mundo para fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, Jesus conhecia nos mínimos detalhes a vontade do Pai. Ele tinha certeza que tudo que ele pedisse, ele recebia. Certo? Então tem que olhar por esse lado. Assim, não é tudo que a pessoa pedir vai receber. Mas se a pessoa estiver em condição, que nem Jesus estava, de comunhão com o Pai, aí não vai pedir para gastar em prazeres, em coisas assim. Aí vai ser atendido. Tá certo? Então, uma vez vendo isso, vamos ver como não é bem assim. Mais oração, mais poder. Tem muita gente, amado, querendo poder, atrás de poder, uma coisa incrível. Já vê? Olha, eu já observei pessoas correndo atrás de poder a ponto de pedir, tá orando, pedindo, clamando por batismo de fogo. Meu Jesus, ainda bem que o Senhor não atende esses pedidos, não atende. E tem pessoas lá que de repente vai se batizar na água lá, né? Sai da água pulando, esbravejando e falando línguas diferentes lá, estranhas. E foi batizado com fogo. Mas, amados, quando a gente vai entender o que é batismo com fogo, quando nós pegamos o texto ali que fala, onde João Batista ali, ele estava pregando para o povo e tinha pecadores ali, e tinha fariseus, doutores da lei, saduceus, aquele pessoal ali toda. E então Jesus falou a respeito de Jesus, que Jesus tinha a pá e o machado para abrir a eira e cortar as árvores que o Pai não plantou e cortar pela raiz. E depois ele falou sobre os frutos que iam ser colhidos e iam ser lançados no celeiro, e a palha ia ser queimada em fogo, que não se extingue. Então você percebe, quando a gente vê ali o texto com o contexto, a gente entende que batismo de fogo, amados, é o batismo de perdição. Não é o batismo que as pessoas querem, que pensam assim, que a ação do Espírito Santo é uma maneira sobrenatural, e daí os ambiciosos, aqueles que não se contentam com o que Deus dá para eles, com a tarefa que Deus dá, porque, amado, Deus dá tarefa para cada um de acordo com as nossas possibilidades, com o que nós podemos, com o que nós suportamos. Deus não vai sobrecarregar nós de coisas que nós não vamos dar conta. Então, às vezes, Deus dá missão pequenas para as pessoas. Não, eu quero ser poderoso, eu quero batismo de fogo. Eu não quero isso aí, só isso aí para mim é pouco. Eu quero... Muitas vezes Deus dá para a pessoa se machucar para aprender pelo caminho mais difícil. Você não quer aprender pelo caminho fácil. E outras vezes, no caso de batismo de fogo, os que são escolhidos, Deus não deixa ser batizado com esse tipo de batismo. As pessoas nem sabem o que é batismo com fogo. Certo? Pede.
pedem, imploram do Senhor. Eu já vi pessoas, isso triste, porque não conseguia ser batizado com fogo, porque entende batismo com fogo uma outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque é ensinado dessa maneira em diversos lugares. Então, assim como orar sem cessar. Orar sem cessar não significa pessoa, não é, aqui o apóstolo Paulo não está falando individual para cada pessoa orar sem cessar. Ele está falando da igreja como um todo. A igreja como um todo, no mundo todo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali está a igreja do Senhor. Então são milhões de pessoas no mundo todo, fusos horários. Olha, aqui agora são precisamente 14 horas e 36 minutos. Que hora que é lá no Japão agora? Por volta de 2 e pouca da madrugada. Então, enquanto a gente está aqui falando da palavra de Deus para vocês, lá no Japão estão dormindo. Plena madrugada. Então, entende? A igreja no mundo todo tem momentos que pessoas estão orando, tem momentos que pessoas não estão orando. Mas aquele sincronismo assim, que o Espírito Santo faz na igreja, pleno no mundo todo, acontece que a igreja está orando sem cessar. Por isso, amados, que nós temos de ter vontade de orar. Porque muitas vezes, em muitos lugares, pessoas não estão orando e é preciso que a igreja esteja permanentemente em oração. É isso que quer dizer. Agora, uma vez nós vendo isso aqui, vamos ver, por exemplo, um caso aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquela pessoa que tinha tudo para Deus atender toda a oração dele, todo o pedido dele. Porque ele era uma pessoa que ele estava ali, debaixo da ordem do Senhor, pronta para receber em tudo, ser obediente até com o custo da própria vida, se fosse preciso. No entanto, veja bem, ele orava por enfermos eram curados, ele orava por pessoas endemoniadas, o demônio saía queimando. E agora ele orou por ele. E ela não teve ele teve a resposta, mas não teve a solução. Veja bem o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso que das visões que ele teve, por causa da grandeza das visões que ele teve, então o que acontecia? Ele tinha motivo para dizer, não, eu sou melhor do que qualquer um de vocês aí na igreja, porque eu recebi do Senhor Jesus a revelação da igreja, que era um mistério que estava oculto 2 séculos até agora. E eu tive o privilégio de ser o primeiro a receber essa revelação. Entende? Ele tinha com que se gloriar, mas o que acontecia? Ia ser ruim para ele. Então foi posto um espinho na carne para ele, para incomodar ele pela vida toda. Daí, como ele estava sendo incomodado com isso, o que ele fez? Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Ele orou, pediu ao Senhor. E qual foi a resposta? Né? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Claro, amado, é muito melhor estar na fraqueza, estar fraco, mas saber, aquela hora que está fraco, saber, opa, o poder de Cristo está habitando em mim. É muito melhor do que eu sou o super ungido, eu esbravejo, eu tenho a unção de não sei a multi-unção. A pessoa está fraca, está pequenininho. E o que está fazendo? Está se exaltando de coisas que não é dele, que ele recebeu, se é que ele recebeu, e está caindo no laço do diabo. Então, veja bem, o apóstolo Paulo, ele compreendeu isso aqui.
que ele não recebeu aquela, vamos dizer assim, aquela cura daquele espinho na carne ali, mas ele entendeu que essa era a vontade do Senhor e que era o melhor para ele. Em lugar, ele preferia continuar com aquela perturbação na carne dele, mas ter a certeza que o Espírito do Senhor repousava sobre ele, o que era muito melhor. Percebe? Quando a gente aceita a vontade de Deus na nossa vida, quando a gente não insiste, não quer ir além daquilo que Deus determinou, o que acontece sempre é lucro para a gente. Certo? Então, veja bem, não é assim, mais oração, mais poder, como dizem. Porque o apóstolo Paulo, então, se fosse isso, meu Deus do céu, aonde que estava o apóstolo Paulo? E ele não recebeu. Ele teve que suportar aquele espinho na carne até o fim da vida dele aqui. Eu quero falar mais um detalhe para vocês, amados, é sobre Balaão e sobre Ezequias. Veja bem, já fazem quase 15 minutos que a gente está falando aqui nesse vídeo, em pouco tempo já fazem 15 minutos. Então, se for comentar tudo isso aqui, amado, nós vamos horas e horas. E como eu não quero cansar vocês, eu peço para vocês que leiam o livro de Números, o capítulo 22, que fala de Balaão, mais especificamente, mas se vocês puderem, leiam o capítulo 21, leiam o capítulo 23, tudo que fala de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta, só que era um profeta mercenário, ele gostava de dinheiro. Ele estava pronto a profetizar o que o povo queria. Percebe? Então o que aconteceu? A nação de Israel, que saiu do Egito e estava a caminho de Canaã, acampou, e eles iam acampando, né, de tempos em tempos, e acamparam bem em frente ali onde habitava os moabitas e os midianitas. Então o rei dos moabitas e dos midianitas ficou perturbado, com medo da nação de Israel. O que ele fez? Pegou algumas pessoas importantes ali do reino e mandou como embaixadores, né, pessoas importantes com muita riqueza, como presente para Balaão e o recado para ele: olha, vem aqui para amaldiçoar esse povo, porque senão eles vão arrebentar com nós aqui. Esse povo é invencível, é só mesmo amaldiçoando para poder vencer eles. Agora aqueles embaixadores dos reis foram lá onde Balaão estava, conversaram com ele. Então eu penso que Balaão já botou o olho ali nos presentes que veio para ele. Aí ele falou para eles: olha, fiquem aqui essa noite, eu vou consultar o Senhor, ver o que o Senhor diz. Aí ele consultou, o Senhor falou: não vá com eles, não vá, porque não dá para amaldiçoar a nação de Israel. Portanto, não vá, dispense eles. Ok. Outro dia cedo, Balaão levantou, foi lá e dispensou eles. Pode ir embora, que o Senhor não me permitiu ir com vocês. Bom, eles pegaram tudo aquela riqueza que eles trouxeram, sacaram e levaram de volta. Não foi, não ganhou nada. Ok. Quando eles chegaram, falaram lá para o rei deles que Balaão não veio, o que os reis lá, eram 2 reis, fizeram? Pegaram outras pessoas mais importantes do que aqueles como embaixadores e mandaram derrota lá para Balaão. Agora com mais riqueza ainda, dobraram a aposta. Vão lá e tragam Balaão para amaldiçoar esse povo aqui. Esse pessoal foi lá, foram em Balaão: olha, os reis mandaram, aqui tem mais, olha, dobrou a aposta aqui. Vai com nós lá para amaldiçoar Israel. Balaão, veja bem, note que Balaão já tinha falado com Deus anteriormente e Deus já tinha falado: não vá com eles. Israel não pode ser amaldiçoado. Agora eles voltaram, então Balaão já sabia. O Senhor já tinha dito para ele. Mas o que ele fez? De olho naquela riqueza, com dó de perder aquela fortuna que ele ia ganhar, ele falou para eles: olha, fiquem aqui essa noite, eu vou ver o que o Senhor
diz a respeito disso. E à noite o Senhor falou para eles, veja bem, o Senhor falou para eles, para Balaão, vá com eles, pode ir. Veja bem, o Senhor tinha dito para ele antes, não vá, agora falou vá. Mas por quê? Porque Balaão já sabia que não era para ir, ele veio insistir com o Senhor. Amado, a lição que nós temos aqui é sobre insistir com Deus. Oração 1 hora, 2 horas, ficar de joelho lá até quase desmaiar, pedindo a mesma coisa para Deus. Mesma coisa ali. Entende? É fazer o trabalho que o Balaão estava fazendo. É querer fazer uma barganha com Deus, querer receber uma bênção de Deus a troco de horas de oração, de jejum, de subir monte, de não sei o que. Inventam tudo isso para tentar negociar com o Senhor. Isso até uma abominação, uma coisa dessa. Então veja bem o que aconteceu. Balaão foi com eles. Agora aqui, amado, eu deixo por conta de vocês procurar lá no livro de Números e para vocês verem o que aconteceu com Balaão. Eu posso adiantar para vocês que a morte de Balaão ele foi transpassado por uma espada. Mas vejam tudo que aconteceu com ele, por ele ficar insistindo com o Senhor, uma coisa que não era do gosto do Senhor. Uma coisa que não era a vontade do Senhor e ele queria insistir. Agora eu te pergunto, amado, será que mais oração, mais poder? É isso que a Bíblia ensina, nós coletando todas essas passagens? E aqui, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 ou 6, do rei Ezequias. O rei Ezequias, vocês vão ver, leiam lá também, capítulo 20 de 2 Reis, leiam inteiro ali. Vocês vão ver a história do rei Ezequias, que o rei Ezequias foi um rei que reinou segundo a vontade de Deus. Ele tinha temor de Deus, ele confiava em Deus, ele fez tudo certinho. Só que veja bem, a vida dele foi uma vida de sucesso por ele ser obediente a Deus. Mas chegou como todos nós, amados, chega o dia que o Senhor marcou para nós recolher, para nós tirar desse mundo. Assim chegou o dia para Ezequias. E o Senhor então encarregou o profeta Isaías de ir lá e avisar Ezequias. Olha, diz para Ezequias que ele põe em ordem a sua casa, porque ele vai morrer e não vai viver. Ou seja, chegou o tempo dele. O profeta Isaías foi lá, Ezequias estava doente. Ele pegou uma enfermidade que era para a morte mesmo. Aí, quando Ezequias recebeu essa notícia da parte do Senhor, o que ele fez? Ele virou para o canto lá, chorou, derramou lágrimas e começou a reclamar. Senhor, lembra-te do que eu fiz, isso, aquilo, todas as coisas boas que ele fez. E o profeta Isaías, o que ele fez? Ele entregou lá para ele o que Deus mandou ele falar e virou as costas e foi embora. Mas quando Isaías estava no meio da cidade, o Senhor falou para o profeta Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu acrescentei mais 15 anos de vida para ele. E que ele vai ser curado, que o terceiro dia ele suba no templo, Deus diz para ele que eu vou livrar ele do rei da Síria, vou livrar a cidade. Então, amado, que notícia maravilhosa, mais gostosa, né? Poxa, Deus atendeu tudo que pediu e ainda mais ainda, né, por cima. Tudo bem, Ezequias sarou, Ezequias estava beleza. Então, o que ele fez? Ele começou a vir todo cheio de saúde devido a olhar o palácio, olhar o seu reino, as riquezas, as conquistas que ele tinha. E ele resolveu deixar público os seus sucessos, né? E chegou nos ouvidos do rei da Babilônia. Então Ezequias convidou o rei da Babilônia para fazer uma visita ali do império. O rei da Babilônia enviou então embaixadores lá para ver, né? Será que os embaixadores foram lá, amados, para espionar, para ver as riquezas, ver o que tinha lá? E trouxeram um relatório lá para o rei da Babilônia, lá está assim de ouro, lá é uma maravilha que tem lá.
Então o rei da Babilônia, vamos tomar então, né, para nós isso aí. Vamos atacar lá o reino lá e arrasar lá, tudo lá e vamos trazer tudo para nós. E foi o que fizeram e prevaleceram, ó, encurtando aqueles 15 anos que Isaías teve de acréscimo na vida dele, foram 15 anos de derrota, 15 anos de tristeza, 15 anos de sofrimento. Então a gente pergunta, será que vale a pena a gente insistir com Deus? Será que vale a pena a gente ficar triste com as decisões do Senhor sobre a nossa vida? Ezequias, ele teve uma vida de sucesso durante todo o tempo que o Senhor estabeleceu para ele. Mas quando chegou o final daquele tempo, ele ficou triste com a decisão do Senhor. Então o Senhor, eu imagino que o Senhor, assim como ele foi uma pessoa ótima, tal, então o Senhor acrescentou mais aqueles 15 anos, mas tipo assim, olha, Ezequias, é por tua conta agora. Agora você vai administrar e eu fico de fora. Porque todo o sucesso da vida dele era o Senhor que administrava e ele obedecia. Agora ele havia se ficado triste com a decisão do Senhor. Então o Senhor, tá bom, vai, faz segundo o teu querer, vamos ver no que dá. E veja, sabe, o que quando a pessoa administra o que é seu, dá naquilo que deu. Então, mano, nós devemos desses textos tirar uma lição que não é ou muita oração que vai dar muito poder. O que dá poder na vida da pessoa é a fraqueza. É a pessoa se despir do eu, das minhas vontades, das minhas coisas, e aceitar a vontade do Senhor. Percebe? Agora vamos ver então como que é a oração. Veja, o Tiago falou que ora e não recebe porque ora mal, e não recebeis porque pedis mal. Mas, irmão Antônio, então como é que a gente pede bem para receber a oração, para ser atendido? Tudo bem, a Bíblia ensina, olha aqui. O próprio Jesus aqui, ó, veja bem, Jesus aqui ele estava num momento, o seu pior momento de angústia, aquele momento que estava sabendo, daqui a pouco vai chegar Judas Iscariotes com o pessoal aí para me prender, para me levar, já sei o que vai acontecer lá na frente, tudo Jesus sabia. Então, veja bem, Jesus, ele não tendo pecado, ele, tirando isso, ele era um homem igualzinho a nós. Com todos os sentimentos, tristeza, alegria, dor, prazer, tudo. Então, Jesus, sabendo o que ia acontecer daqui a pouco, você imagina o estado de espírito que estava. E aí Jesus foi orar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Você veja a angústia, Pai, se for possível. Jesus não disse, eu determino. É assim que ensino, né? Mais poder, mais oração. Você tem que determinar. Você termina, daí acontece. Aí Deus é obrigado, se põe Deus na parede, Deus é obrigado a cumprir. Veja como a oração de Jesus, Pai, se for possível. Pai, eu estou angustiado, eu estou num ponto que eu não... Eu, como homem, eu não suporto mais, eu preciso do Senhor para suportar. Então, mas, Pai, se não é possível passar de mim esse cara, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, você vê, Jesus veio até nos piores momentos para fazer a vontade do Pai. Por isso, a oração de Jesus era atendida a todos. No entanto, aqui, veja bem, ele mesmo disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E como é que Deus queria? Você acha que Deus queria ver o filho amado, o unigênito ali sofrendo daquele jeito? Nessa hora, amado, você, nós não podíamos ressuscitar, porque nós estávamos mortos em pecados. Não tinha condição para nós. Jesus não, ele não tinha pecado, ele tinha condição de vencer a morte e ressuscitar. Então o que Deus fez, amado?
o filho passar pelo sofrimento indizível para que eu e você e todos os que creem pudessem ser salvos. Então não dava para passar aquele cálice. O Senhor tinha de beber aquele cálice. Amargo do jeito que era, o Senhor tinha que beber. Por isso o Senhor disse, então, naquela angústia, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amado, nas nossas orações, quer fazer uma oração certa, quer fazer uma oração de ser atendida, fazer uma oração com essa do Senhor Jesus. Senhor, põe nas mãos do Senhor as necessidades, o que precisa, as fraquezas. Entrega nas mãos do Senhor e descansa no Senhor. Seja, Senhor, a sua vontade ainda que não seja de acordo com a minha, eu sei que é o melhor. Eu sei que o Senhor sabe que é o melhor. Por isso eu não vou contestar, como Ezequias fez contestar a vontade do Senhor, daí Deus atendeu a oração dele. Atendeu a oração dele, mas e o que aconteceu? Foi pior para ele. Assim também, amados, quando nós insistimos com Deus, às vezes nós podemos receber aquilo que nós não queríamos receber, ou que nós queríamos porque não sabia o que é que vinha por trás daquilo. Percebe? Veja outro texto aqui, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que esse texto nos ensina, amado? Nos ensina, primeiro, nós procurar conhecer a vontade do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor a nosso respeito. Mas, irmão Antônio, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Simples, como nós fizemos agora, indo nas Escrituras, conhecer, procurar saber qual a vontade do Senhor. Falam por aí que é mais oração, mais poder, então vamos ver nas Escrituras, e aqui está a resposta. Que mais poder não é na mais oração, mais poder é na mais fraqueza que a gente está. É ali que é o poder de Deus. O poder da muita oração é o poder na nossa vanglória, nós achar que porque nós fazemos, porque nós cansamos, esfolamos os nossos joelhos, porque fazemos campanhas de oração, porque repetimos, Senhor, meu filho está na droga, meu filho está na droga. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 7 dias, meu filho está na droga, meu filho está na droga. Senhor, tire de lá, Senhor, tire de lá, Senhor, tire de lá. Os pagãos fazem isso, amado. O filho de Deus, não. Então, campanha de oração, na verdade, é uma furada. Percebe? Outra coisa, campanha de oração, amados, foi invenção que inventaram. A gente não vê isso, né? A gente vê na igreja tipo oração. Oravam, às vezes horas, às vezes oravam um pouco. Isso era de acordo com a necessidade, o ambiente ali. Não tinha nada de oração programada, tanto dia. O jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi lá de Daniel, não é nosso jejum. Nós estamos na igreja, que outro é outro departamento. Percebe? A enganação que é hoje em dia, como pegam textos bíblicos para enrolar. Essas campanhas de oração e esse tipo de coisa semelhante, isso aqui, amado, não tem uma campanha de oração que não vá o envelope já. Você pega o envelope, você vê, ele tem um texto bíblico ali. O Senhor ama quem dá com alegria. Então é para pôr a oração e junto com a oração, um 100 já é mais ou menos, né? Agora, se puder pôr 1000, muito melhor. Aí está mostrando que a fé é maior. Percebe o que é esse ditado, mais oração, mais poder? É uma maneira de manter as pessoas manipuladas. Porque não é isso que a Bíblia está nos mostrando.
Se a pessoa tem aquela vontade de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ou 5 minutos, 1 minuto, faz isso, mas faz de coração para Deus. Certo? E outra coisa aqui, ó. Que Jesus ensinou, olha. Mateus capítulo 6, versículo 31 ou 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, ou qualquer coisa, amado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo na minha vida. Tudo, é qualquer coisa, é preocupação, que diz, não andeis inquietos, preocupados por nada. Por quê? Porque todas as coisas os gentios procuram ser desvencilhados dos problemas, né? E o que mais? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, quando vai orar, tem que entender que antes que nós apresentemos a nossa oração, Deus já sabe. Deus já sabe de tudo antes que nós falemos. Percebe? Então tem que ter essa confiança. E veja que o que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, estas preocupações, estas coisas todas que nós temos, solução desses problemas, tudo isso, o que acontece? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas os suprimentos para as nossas necessidades são providos por Deus. Agora, amado, quando nós deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o que é? Nós vamos ter que se matar para tentar resolver alguns dos probleminhas nossos da nossa vida. Então nós temos o que? O seguinte, vamos voltar aqui, amado, nesse texto de João, veja bem, esta confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Amados, vamos encerrar com esse texto. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa antes da oração é procurar conhecer a vontade do Senhor. Como filho, sabe? Qual o filho que não conhece um pouco do Pai, amado? Então, Deus, nosso Pai, nós temos por obrigação de ir nas Escrituras e buscar conhecer a vontade do Senhor. Uma vez conhecendo a vontade do Senhor, sabendo o que agrada ao Senhor e o que não o agrada, nós podemos ir para a nossa oração. Nós podemos ir para a nossa oração, fazer o nosso pedido agora com sabedoria. Conhecendo a vontade do Senhor e sabendo que é da vontade dele, ele vai ouvir a nossa oração, né? Quer dizer, ele vai escutar, vai prestar atenção na nossa oração. E se sabemos que ele nos ouve, então nós temos a certeza de que vamos ser atendidos. Percebe? Então, amados, esse é o segredo para a oração. Não vamos, né, cair nessa aí de ir no que esse pessoal ficam tentando colocar a goela abaixo para nós, e que tem de fazer isso, que tem de fazer aquilo, que mais poder, bababá, bababá. Toda essa conversa, vamos no que está escrito, mas vamos naquilo que o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a deixarem para nós, e vamos ser guiados por isso aí, não por espertalhões que querem fazer de nós escravo deles, das vontades deles, com lisonjas, com mentiras, com enganação. Percebe? A campanha de oração é uma das coisas. Outra coisa é subir um monte, outra coisa é jejum. Todas essas coisas é enganação. Porque quando você vai olhar na Bíblia, é tudo diferente da maneira que eles anunciam. Porque eles anunciam com interesses por trás. Eles anunciam com interesse de manipulação das pessoas, dos incautos que vão na deles. Eles exploram o sofrimento dos outros, a necessidade dos outros, para colocar textos isolados, separados, para dizer que é bíblico. Olha, está aqui, está na Bíblia, está escrito. Então a pessoa que não tem conhecimento bíblico, olha aqueles textos e não acredita, é mesmo, o ungido de Deus está certo. E vai, né? É arrastado pelo lobo.
Tá certo? Então aqui a gente termina esse vídeo, amado. Eu sei que a gente fala um pouco, tem pessoas que vai ficar aborrecido com o que a gente fala, mas eu não vou deixar de falar aquilo que é a verdade que está escrito na Bíblia. Eu não vou deixar de falar o que é certo, porque tem pessoas interesseiras aí que vai sendo descobertas as maracutaias deles, e vão ficando nervoso com a gente. Não tem problema, pode ficar nervoso. Para mim, o que interessa, se a minha consciência está tranquila, porque eu estou buscando as coisas do Senhor. Eu não quero me exaltar com isso, não. Eu apenas quero que vocês que me ouvem, vocês comparem o que eu falo com o que está escrito. Não é preciso crer em mim, eu quero que vocês creiam nas Escrituras. Eu quero que vocês creiam na Palavra de Deus. Porque assim, amados, o meu trabalho para com vocês não é em vão. Certo? Vocês vão ter firmeza, vocês vão estar firmes no Senhor dessa maneira. Ok? Aqui a gente termina então esse vídeo. A minha gratidão, claro, primeiramente a Deus, a vocês, a cada um de vocês. Você que teve a paciência, 40 minutos quase aqui, junto comigo, nós estudando junto, nós sendo edificados junto da palavra de Deus. Minha gratidão a cada um de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde você, tua família. Ore também por mim, por a minha família. Amados, veja a resposta que o apóstolo Paulo teve quando ele orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor Jesus falou, a minha graça te basta. Sabe, amado, você vê nesses sites por ali, você vê no YouTube ali, os canais, muitas pessoas ungidas, profetas, apóstolos e não sei o que, tudo fake, né? Mas você vai ver lá, está pedindo, entregam tudo pelo teu comentário, pelo tua curtida, pela tua inscrição no canal deles, porque isso rende dinheiro para eles. Quanto mais eles têm de aumento no vídeo deles, mais propaganda eles vão ter nos seus vídeos e mais dinheiro eles vão ganhar. E tem aqueles que não se contentam, oferecem curso até de expulsar demônio. Curso lá, mais dinheiro. É tudo pago, não é nada de graça. E tem aquele lá, seja membro. Seja membro. Se você for membro, vai pagar mensalidade por mês. Daí lá diz que tem algo especial, lá alguns estudos mais, assim mais detalhado. Percebe? Cursos de tantas coisas, teologia, não sei o que, mas coisas desnecessárias. Que o salvo precisa só da palavra de Deus unicamente. Mas ela vai estar cheia dessas coisas. Eu não quero me engrandecer, eu quero, amados, eu falo de mim para que vocês me investiguem, para que vocês vejam a minha índole qual que é. Porque eu não quero ser igual, a ser mais um, ser igual a esses um. Você, meu canal não está ali, seja membro. O meu canal não tem lá número de Pix, a contribuição, não tem número de conta bancária. Eu não quero contribuição em dinheiro, em nada assim. Sabe o que eu peço para vocês, mano? Eu peço para vocês a inscrição no canal, eu peço também os comentários ou curtida, não para aumentar a propaganda, para mim ganhar dinheiro, mas para que os vídeos vão mais longe, que sejam mais divulgados, porque os vídeos que não tem uma interação, assim o YouTube não divulga, então ninguém vê, muito pouco vê. Então, se vocês compartilharem com os amigos de vocês, vai aumentando, vai espalhando os vídeos. Meu canal nunca vai ser monetizado. Quem quiser eu posso mostrar ainda. Não é monetizado, não tem monetização. Não quero dinheiro do YouTube, não quero lucro em cima da palavra de Deus. Agora tem uma coisa que eu peço para vocês. Assim como aquilo que Jesus prometeu para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Então, amado, na tua oração, se você puder, quando for fazer a tua oração, você lembrar de mim. Senhor, derrama da sua graça abundantemente na vida do irmão Antônio e da família dele. Só isso apenas eu peço para vocês.
Vocês fazendo isso, amado, vocês, ó, não tem como eu agradecer a vocês. Tá certo? Agora, amados, nem pense em contribuição financeira, em coisa assim. Não, 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 não. As coisas do Senhor são tudo de graça. Ok? Então, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até lá, se o Senhor assim permitir.